caso, todo o acervo no momento exposto, ele é do Museu do Diamante. Nós estamos aqui temporariamente porque a gente está aguardando o processo de restauro. Da Chica se preservou só a casa, né? Aqui era uma das residências deles. Infelizmente, a única coisa que foi preservada, justamente porque não era de interesse preservar coisas tanto da elite, como das pessoas escravizadas, como também dos povos indígenas. Então, vai tudo se perdendo. Aqui a gente tem a representação da Sala da Música como cotidiano. A musicalidade diamantina era muito forte. A gente tem Vesperata, Seresta, o órgão Lobo de Mesquita. Então, nós temos o piano, que ele aqui como já é século XIX, né? Então também vai ficando mais moderno. Partituras que elas são feitas em metal e estão do lado contrário, que é justamente para fazer a cópia da letra da música. Caixa de música, realejo, para funcionar era manivela, tinha que ficar girando, não poderia parar, senão a música parava. Essas representações ao longo da visitação são o imaginário do artista local, marcial, a respeito da fisionomia e da história do Chica. Muita coisa se fala, a gente não sabe exatamente se é verdade, justamente por conta de uma pintura, né, de uma imagem que tivesse sido guardada. Esse imaginário dela ser uma mulher magra, do corpo esbelto, isso é o conceito de beleza a partir da década de 60, o que não era muito comum naquele período, porque isso era demonstração questão de pobreza como também de doença. E o perfil do corpo naquele período é justamente um corpo gordo, as mulheres com quadril mais largo. Essas, inclusive, acreditava-se, né, que elas eram mais reprodutoras, tinha a anca mais larga, né? E o papel social das mulheres naquele período, século XVIII, era justamente questão de procriação. Aí, conforme Sala da Música, nós vamos ter o sofá de antigamente, que tem um apoio em formato de cisne, pé da mesa o desenho de uma pata de leão, para demonstração questão de riqueza e poder. As bordas são feitas, tem esses detalhes das bordas da mesa, justamente para fazer colocar, né, água na intenção de evitar das famílias chegar até os doces, por se tratar de uma mesa de doceira. Os talheres não era muito comum o uso deles, era mais para famílias abastadas. As louças azuis elas vieram da Inglaterra e as verdes elas vieram da Holanda. No Brasil ainda não tinha indústria de fabricação aqui, então tudo era trazido de fora. E quem tinha acesso a isso era mais a elite. Como nessa sala nós já estamos entre o século XVIII e XIX, a questão que a gente está demonstrando aqui é essa influência da Igreja Católica. Então nós temos os oratórios, não sabemos quem foi que construiu, o único que a gente sabe é esse daqui, que ele foi feito com Caetano Luiz de Miranda, que é um artista daqui da cidade. Os detalhes dourados, a maioria é folheada a ouro, tanto nos oratórios como também nas imagens religiosas. Maiores ficavam dentro de casas ou então dentro de igrejas, e os modelinhos menores eram utilizados durante as viagens como forma de proteção. Como as moças, né, às vezes não podiam sair de casa nem mesmo para poder ir para a igreja, então elas ganhavam eles como forma de devoção para manter dentro de casa. E algumas imagens vão estar faltando as mãos, pode ser por questão de fabricação ou promessa. As mãos, como eram mais difíceis de serem feitas, elas eram encaixadas ou então coladas. A maioria se perdeu, se descolou com o tempo. Só que às vezes o fiel literalmente serrava para poder obrigar o santo a atender o pedido, que é o que hoje em dia muita gente faz com o Santo Antônio, o santo casamenteiro. Pega ele, coloca ele de cabeça para baixo, dentro de copo de água, retira o menininho que está segurando no braço, coloca dentro do congelador, cozinha com feijão e por aí vai. E ali do outro lado nós temos os santos de roca, que o santo ele vai ser feito por partes, justamente para facilitar o processo de carregamento dos andores. Aqui, por exemplo, nós temos alguns exemplos de cabeças de roca que podem estar sendo utilizadas. A roca é o local de origem onde esse tipo de imagem foi construída, que é uma cidade de Portugal. O Santo do Paoco também é muito conhecido, né? O objetivo da construção dele era a mesma coisa, para facilitar o processo de carregamento. Porém, as pessoas acabaram utilizando ele para questão de contrabando. Aqui nós vamos ter algumas peças para fazer a classificação do diamante, do ouro. Aí o diamante, para fazer ver o tamanho os crivos, né, na verdade, para ver o tamanho do diamante. É de onde vem a expressão não passa pelo meu crivo. E o 2 são os cadinhos para medir a quantidade de ouro em pó, que é de onde vem a expressão, minar o cadinho de ouro, cadinho de feijão. Nós vamos ter também
os diamantes da forma bruta, menos as pedras verdes, que são esmeraldas. Garimpo que ele surge primeiro com ouro a partir de 1713. 1720 vai ser encontradas as primeiras pedrinhas de diamantes e até hoje permanece a exploração. Nós vamos ter também um material onde vai indicar na região que pode conter diamante e ouro, caso seja o garimpo de aluvião, esse que ocorre leito de rio, cachoeira. Os cristais mostrando algumas das formas possíveis de lapidação dos diamantes. Quanto mais facetas pode-se fazer na pedra, isso vai agregando valor a ela. Aqui a gente tem a continuação dessa representação, desse imaginário de como a Chica seria, lembrando que é a visão do artista da cidade, Marcial, e ele se inspirou justamente nas histórias orais. Nós temos os cachimbos e fornilhos, representando a cultura africana e indígena, acaba que são as únicas peças que nós temos de representação da cultura africana, que como não era de interesse da elite preservar essas peças, né, então vai se perdendo. Fotografias da década de 30 no Rio Jequitinhonha, retratando justamente o garimpo de aluvião, esse que ocorre na água. Nós temos a bateia para lavagem do ouro, peneira para lavagem dos diamantes, demonstrado na foto, e o livro onde vai ser feito o registro de quem pagou e a quantidade que deixou do imposto, o famoso Quinto dos Infernos, os 20% sobre todo o ouro encontrado no local. Uma coisa que eu comentei que não tem nada da Chica, justamente porque não era de interesse da elite preservar as coisas, então vai tudo se perdendo. A Chica ela foi uma mulher que foi escravizada, teve ao longo da sua vida 3 donos, nasce lá em Milho Verde, vem para cá com cerca de 14 anos, que vai ser adquirida pelo Manuel Pires Sardinha, com quem ela tem o primeiro filho. Aí após isso o João Fernandes chega no Arraial, compra ela vai ficar um período sendo escravizada dele, e depois que dá a carta de alforria. Em 15 e 17 anos juntos, eles vão ter 13 filhos. A Chica, com essa ascensão social, ela vai poder proporcionar estudos para os filhos, porque como o João Fernandes teve que ir para Portugal para poder resolver as questões de herança do pai dele, então ele acaba falecendo por lá e leva os meninos que eles tiveram juntos. Após a morte do João Fernandes, todo mundo retorna para cá, para o Arraial do Tijuca, antigo nome de Diamantina. A Chica acaba tentando relacionar eles com pessoas brancas para a sociedade poder aceitar mais os filhos e pessoas de posse para dar um futuro melhor para todo mundo. Chica ela faleceu pouco mais de 60 anos, o que foi muito dentro da estimativa de vida do século XVIII, que era de 40. Pessoas escravizadas elas viviam por cerca de 40 anos, porque a partir de 7 anos de idade começaram a fazer serviços domésticos.
Minhas mãos mudaram filhos no volante e o carro acelerei. Hoje na realidade, estou voltando a saudade daquela cidade. Será que me convém? Ou tudo acaba e não tem nada? Se ontem eu lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos mudaram filhos no volante e o carro acelerou.